As algemas geladas prenderam-me os pulsos e o clique metálico ecoou como um veredicto final. Ali estava eu, João Sterling, em frente à minha própria casa na Rua do Carvalho, 42, em Lisboa, a ser levado por agentes da autoridade tributária e do FBI. Quer dizer, o agente Miranda e o agente Silva. Olhei para a Sra. Ribeiro, a vizinha de 70 anos que sempre tratou Ana como uma filha. Ela segurava a sua chávena de café, os olhos cinzentos fixos em mim, não com surpresa, mas com uma satisfação sombria. Ela sabia. Todos sabiam. E eu só conseguia pensar em como era suposto estar na cama, dormindo o sono dos justos, livre do cheiro a baunilha e ambição barata que me perseguia desde a noite anterior. Como diabos tinha chegado aqui? A noite tinha sido um turbilhão. Era 2h14 da manhã, quando estacionei o meu Audi preto mate na garagem. A chuva em Lisboa, insistente e densa, tentava lavar a cidade, mas só a tornava mais escorregadia, mais suja. Aquela não era uma chuva purificadora. Era uma chuva que carregava segredos para a correnteza. Desliguei o motor e o silêncio que se seguiu não era de paz. Era um silêncio predador, à espreita. Exalei e o bafo cobriu o vidro. Verifiquei o espelho retrovisor, um ritual, para ter a certeza de que não havia vestígios de batom ou arranhões. Apenas a pele corada de um homem que passara as últimas 4 horas num apartamento no bairro Alto, emaranhando-se nos lençóis com Sofia Ramos. Sofia tinha 24 anos, estagiária de design de interiores na minha firma de arquitetura. Possuía uma energia caótica, selvagem, que me fazia sentir como se tivesse 25 outra vez, não 42. Era a adrenalina que injetava na minha rotina entediante. Chequei o telemóvel pela última vez, uma mensagem dela. Já sinto falta das tuas mãos. Não deixes que os bichos da cama te mordam. Apaguei a conversa. Depois, depois o registro de chamadas. Abri a calculadora, digitei um código específico e verifiquei a pasta de fotos ocultas, certificando-me de que nada tinha sido salvo automaticamente na cloud. Eu era meticuloso, o arquiteto-chefe do novo projeto de arranha-céus no centro da cidade. Eu construía estruturas que desafiavam a gravidade e sabia como construir uma vida que desafiasse o escrutínio. Saí do carro, usando a minha pasta para me proteger da chuva enquanto corria para a varanda. A casa, um T4 moderno de meados do século XX, que tinha sido destaque na Arquitetura Magazine, estava escura e silenciosa. Geralmente a luz da varanda estava acesa. Ana deixava sempre a luz da varanda acesa. Franzi o senho, tateando as chaves. A memória sensorial do apartamento da Sofia, o cheiro a velas de baunilha e vinho branco, foi instantaneamente substituída pelo ar estéril e úmido dos subúrbios. Destranquei a porta, desarmando o sistema de segurança com um familiar. Bip, bip, bip. Ana, sussurrei, mais por hábito do que por necessidade. Silêncio. Não o silêncio reconfortante de uma casa a dormir, onde o frigorífico os unia e os assoalhos assentavam. Este era um silêncio pesado, como se a casa tivesse sido selada a vácuo. Parecia que tinha entrado num museu depois do horário de fecho. Tirei os sapatos, colocando-os precisamente no tapete. Orgulhava-me de ser um marido atencioso, mesmo quando estava a trair. Não arrastava lama para dentro. Não a acordava. Eu era um bom tipo que, por acaso, tinha necessidades que Ana, com os seus livros, os seus chás tranquilos e a sua obsessão por jardinagem, não conseguia satisfazer. Passei pelo corredor, afrouxando a gravata. A sala de estar. O luar filtrava-se pelas cortinas translúcidas, iluminando a mobília. Tudo parecia normal. O piano de cauda estava no canto, a tampa fechada. A pilha de revistas na mesa de centro estava arrumada. Mas, ao chegar ao fundo das escadas, uma estranha sensação me arrepiou a nuca.
O termostato. A casa estava fria. Congelante, na verdade. Ana estava sempre com frio. Ela mantinha a casa a uns tropicais 22 de degrees, mesmo no verão. Olhei para o termostato na parede. Estava programado para 13 degrees. Que raio! Resmunguei tocando no vidro. O sistema estava no modo ausente. Uma pontada de irritação surgiu no meu peito. Terá faltado a eletricidade? Terá ela mexido nas configurações outra vez? Subi as escadas, o tapete abafando os meus passos. Estava exausto. Só queria tirar o cheiro da Sofia da minha pele, rastejar para a cama ao lado da minha esposa e dormir o sono do alto justo. Cheguei ao patamar. A porta da suíte principal estava entreaberta. Ana, mexeste no aquecimento? Chamei. A minha voz um resmungo baixo. Está um gelo aqui dentro. Empurrei a porta. O quarto principal estava envolto na luz azulada e áspera do candeeiro da rua. Eu procurei o regulador de intensidade e acendi as luzes embutidas para um brilho suave. Parei, petrificado. A cama estava feita. Não apenas feita, mas arrumada com rigor militar. O edredão puxado ao limite, as almofadas empilhadas com precisão. Nenhuma marca de um corpo. Nenhum livro esquecido na mesa de cabeceira. Nenhum copo de água. Olhei para o relógio digital. 2h22 da manhã. O pânico, frio e afiado, finalmente atravessou a minha arrogância. Onde está ela? A minha mente correu por explicações lógicas. Emergência. A mãe dela no porto ficou doente? Foi chamada ao hospital? Ana era enfermeira pediátrica, mas não fazia turnos noturnos há 3 anos. Ana, disse mais alto desta vez. Verifiquei a casa de banho da suíte. Vazia. O chuveiro estava completamente seco. As toalhas estavam dobradas e penduradas perfeitamente. Voltei para o quarto, o meu ritmo cardíaco a afundar-se com o tic-tac do relógio. Foi então que o vi, a penteadeira. A penteadeira da Ana era geralmente uma paisagem desordenada de sérums, escovas de cabelo e bandejas de joias. Agora estava completamente vazia, exceto por 2 coisas. Bem no centro da superfície polida de mogno, estava uma pequena caixa de veludo preta e, ao lado, um envelope de cor creme com uma única palavra escrita na elegante caligrafia da Ana. João. Aproximei-me da penteadeira lentamente, como se o envelope fosse uma bomba. O ar no quarto parecia rarefeito, insuficiente para encher os meus pulmões. Olhei primeiro para a caixa de veludo preta. Não precisava de a abrir para saber o que era, mas abri de qualquer forma. Levantei a tampa. Lá dentro, aninhados em cetim branco, estavam os brincos de diamante em forma de lágrima. Um nó formou-se na minha garganta, com sabor a bílis. Eu tinha-os dado a Ana há 2 meses, pelo nosso 15º aniversário de casamento. Tinham me custado 12.000 euros. Lembrei-me do jantar no Pink Door, no bairro Alto, de como os olhos dela se encheram de lágrimas quando lhes coloquei. Ela tinha me dito que eram as coisas mais bonitas que possuía. Tinha me dito que eu era o homem mais generoso do mundo. Mas, ao olhá-los agora, brilhando sob a luz artificial, senti uma onda de náuseas, porque havia um segredo ligado a esses brincos. Eu não os tinha comprado para Ana. Não originalmente, mas eu tinha comprado um par idêntico para Sofia há 3 meses. Ana tinha encontrado o recibo no meu bolso do casaco, um erro de principiante. Mas eu, rápido no raciocínio, tinha inventado uma mentira magistral. Aleguei que os tinha comprado cedo para o aniversário e estava a escondê-los no escritório para que ela não os visse. Fui forçado a voltar ao joalheiro, comprar um segundo par para apresentar a Ana e fingir que a surpresa tinha sido estragada, mas que o presente era genuíno. Achei que tinha escapado por pouco. Achei que era um gênio. Agora, os brincos estavam ali como uma acusação. Eu sei, pareciam dizer, eu sempre soube. A minha mão tremeu ao pegar na carta. O papel era grosso, de alta qualidade. Ana nunca usava papelaria barata.
Rasguei o envelope. Não tinha data. João, quando leres isto, estarei a cruzar fronteiras. Não te incomodes em localizar o meu telemóvel. Deixei-o no Uber que me deixou no aeroporto. Provavelmente está a circular pelo centro de Lisboa neste momento. Deves estar confuso. Deves estar cansado. Imagino que cheires a baunilha. Essa é a fragrância de assinatura da Sofia, não é? Baunilha de Madagascar da Sephora. É doce. Um pouco doce demais para um homem da tua idade, mas suponho que seja esse o objetivo. Os joelhos de João cederam. Sentei-me pesadamente no pequeno puff em frente à penteadeira. A carta tremia nas minhas mãos. Pensavas que eras tão inteligente, João. As noites tardias na empresa. As visitas de emergência ao local. O segundo telemóvel que guardas colado sob a gaveta inferior da tua secretária no escritório. Sim, eu sei sobre o telemóvel. Eu sei que o código é o aniversário da tua mãe. 10-4 ou LZ412, não era? Eu sei há 6 meses, desde o dia em que compraste esses brincos. Ligas-te-me para saber a data do aniversário. Lembrei-me de que estavas a usar a mesma desculpa que já tinha ouvido. Lembro-me desse dia. Vieste para casa e disseste-me que os tinhas comprado para o nosso aniversário. Olhaste-me nos olhos e mentiste com tanta facilidade, tanto charme ensaiado, que isso partiu o meu coração mais do que a traição em si. Fez-me perceber que todo o nosso casamento, a vida que eu construí à tua volta, era apenas uma estrutura que tu desenhaste para abrigar o teu ego. Eu não parti imediatamente porque não sou impulsiva, João. Sou uma estrategista. Tu ensinaste-me isso, mede 2 vezes, corta uma vez, é o que sempre dizes aos teus empreiteiros. Bem, eu tenho andado a medir há meio ano. Parei de ler. Levantei-me hiperventilando. Não, sussurrei. Não, não, não. Corri para o walk-in closet. Abri as portas duplas. Estava vazio. O lado dela do armário estava sem nada. Os vestidos de grife, os casacos, os sapatos, tudo se foi. Mas depois olhei para o meu lado. Os meus fatos ainda estavam lá. As minhas camisas estavam codificadas por cores. Mas o cofre de chão no canto traseiro do armário, estava aberto. Caí de joelhos e arrastei-me para dentro do armário. Olhei para a escura caverna de metal do cofre. Vazia. O dinheiro de emergência, 50.000 euros em notas de 100 amarradas, tinha desaparecido. O ouro em lingotes que eu estava a acumular como proteção contra a inflação desapareceu. Os relógios Patek Philippe que eu tinha herdado do meu pai desapareceram. O passaporte dela desapareceu. O meu passaporte desapareceu. Voltei para a carta, pegando-a do puff. Precisava de ver quão grave era aquilo. Não levei apenas as minhas coisas, João. Levei o que me era devido. Vivemos num estado de comunhão de bens e, considerando as provas de adultério que compilei, gravações de áudio, fotos, registros de mensagens desse segundo telemóvel, acho que um juiz concordaria que tenho direito a um adiantamento significativo sobre a liquidação. Mas não te preocupes com os papéis do divórcio. Não serás notificado por um advogado. Irás ouvir das autoridades primeiro. Autoridades? João engasgou-se com a palavra. O quarto girava. Do que é que ela estava a falar? Eu era um traidor, claro, mas isso não era crime. Vês, enquanto estavas ocupado com a Sofia, deixaste de prestar atenção aos detalhes do teu próprio negócio. Deixaste de verificar as contas conjuntas. Deixaste de olhar para as declarações fiscais que eu preparei para assinares. Tu apenas as assinaste. Lembrei-me daquela vez que me pediste para criar a conta offshore do projeto Omega, há 3 anos. Aquela que usavas para desviar os subornos dos contratos de construção. Disseste-me que era uma lacuna fiscal legal. Fiz algumas pesquisas. Não é uma lacuna, João. É peculato e evasão fiscal. Crimes federais. Eu liquidei a conta essa manhã. Tudo. 2 igual a 4 milhões de euros.
Senti o sangue a esvair-se do meu rosto, deixando-me frio e pegajoso. Mas eu não roubei. Eu não faria isso. Eu simplesmente transferi o valor para a autoridade tributária em teu nome como uma divulgação voluntária de erros passados, juntamente com uma carta de confissão completa assinada por ti. O quê? Gritei, o som rasgando a minha garganta. Bem, parece a tua assinatura. Tive 15 anos para praticá-la. Então o dinheiro desapareceu. O governo sabe o que fizeste. E amanhã de manhã, os sócios da tua empresa também saberão. Coloquei-os em CC no e-mail. Desfruta da casa, João. É a única coisa que te resta. E a hipoteca vence no primeiro dia do mês. Adeus, Ana. PS. Despejei o outro brinco na sanita. O que a Sofia tem é falso. Troquei-o da caixa antes de o dares a ela. Zircônia cúbica fica verde quando molhada. Talvez queiras avisá-la. Fiquei a olhar para a carta. O silêncio da casa voltou mais forte do que antes. Já não era apenas uma casa silenciosa. Era um túmulo. Agarrei o meu telemóvel. Tinha de ligar para o banco. Tinha de ligar para o meu advogado. Tinha de ligar. O meu telemóvel vibrou na minha mão. Não era Sofia. Era uma notificação da minha aplicação de segurança doméstica. Movimento detetado. Garagem. E então o som de um motor de carro a ligar. Não era o meu carro. Congelei. Ana disse que já estava a cruzar fronteiras. Ana disse que tinha apanhado um Uber. Se a Ana tinha ido embora, quem estava na garagem? O som do motor na garagem não era um rugido. Era um ronronar, um ruído baixo e gutural que vibrava pelos assoalhos do quarto principal e diretamente para as solas dos meus pés. Era o som da engenharia alemã. Era o som do meu Porsche 911 de 1969. O meu Porsche, aquele que eu restaurara parafuso por parafuso ao longo de 5 anos, aquele que eu tratava melhor do que a minha esposa. Agarrei-me à carta que se amarrotava na minha mão. Não me importava com a dignidade do meu fato ou com o facto de estar a hiperventilar. Corri para o corredor, as minhas meias a escorregar no chão de madeira polida. Quase embati na parede ao descer as escadas, 2 degraus de cada vez. A adrenalina finalmente sobrepondo-se ao choque. Ei! Gritei para a casa vazia. Ei! Atravessei a cozinha derrubando um pesado vaso de cristal com lírios da ilha. Partiu-se, espalhando água e vidro pelos azulejos. Mas eu não parei. Abri a porta da garagem com um estrondo. A garagem estava inundada de luz fluorescente e com o cheiro acre e adocicado de gasolina de alta octanagem. O Porsche já estava a recuar. A porta da garagem estava completamente levantada, revelando o vazio negro da entrada e a noite nevoenta de Lisboa lá fora. Aproximei-me da porta do lado do condutor. Para! Para o carro! O carro travou bruscamente, os pneus chiando no chão de epóxi. Agarrei na maçaneta, pronto para arrancar o ladrão e espancá-lo até à beira da morte. Abri a porta com um puxão. Sai daí! Rugi. O condutor virou-se para me olhar lentamente. Não era um ladrão com uma balaclava. Não era a polícia. Era o Pedro, o irmão mais novo da Ana. Pedro usava um casaco pesado de lã e um boné de beisebol dos Mariners. Parecia calmo, quase aborrecido. Não parecia um homem a roubar um carro. Parecia um homem a fazer um recado. Pedro! Pisquei os olhos, o meu cérebro incapaz de processar a imagem. Que raio estás a fazer? Sai do meu carro! Pedro olhou-me de cima a baixo, os olhos detendo-se na minha gravata desarrumada e no suor frenético na minha testa. O teu carro? Perguntou Pedro, a voz monótona. Não me parece, João. Eu restaurei este carro, cuspia, estendendo a mão para agarrar o ombro do Pedro. Paguei por cada peça neste motor. Sai daí antes que chame a polícia. Pedro não estremeceu. Simplesmente levantou um pedaço de papel na sua mão esquerda. Era um título de propriedade. Um registro do veículo. Realmente não prestaste atenção à papelada, pois não? Disse Pedro, um sorriso cruel nos lábios.
Compraste o chassis há 6 anos. Ana passou o cheque porque o teu crédito estava preso naquele projeto falhado de condomínio em Cascais. Lembras-te? Colocaste o título em nome dela para proteger o ativo dos teus credores. Congelei. A memória abriu caminho de volta. O desastre de Cascais. Eu tinha precisado de esconder bens. Eu tinha confiado em Ana para os guardar. Nunca tinha transferido o título de volta. Ela assinou-me o carro ontem, disse Pedro, guardando o título de volta no bolso do casaco. Vendeu-mo por €1. É uma venda legal, João. Tenho a escritura de venda aqui mesmo no banco do passageiro. Isto é roubo, assobiei, embora a convicção estivesse a esvair-se da minha voz. Isto é conspiração. Não, corrigiu Pedro. Isto é karma. Pedro aproximou-se, o cheiro a pastilha de hortelã-pimenta disfarçando os vapores de gasolina. A Ana contou-me tudo, João. Sobre a estagiária, sobre o apartamento no bairro Alto, sobre como a fizeste sentir-se pequena durante 15 anos. Recuei, largando a maçaneta da porta. Senti-me exposto, nu, sob as luzes fortes da garagem. É complicado, Pedro. Não sabes a história toda. Eu sei o suficiente, disse Pedro. Sei que faltaste ao funeral da nossa mãe no ano passado porque tiveste uma emergência com um cliente. Ana encontrou o recibo do hotel desse fim de semana. Estavas no Alentejo com uma loira chamada Patrícia. A minha boca abriu, mas nenhum som saiu. Isso tinha sido há 2 amantes atrás. Eu nem tinha percebido que Ana sabia sobre Patrícia. A Ana foi-se embora, João, disse Pedro, a voz baixando para um sussurro. E ela não volta. Está segura, está longe e deu-me instruções precisas. Instruções? Para levar o Porsche, disse Pedro, acelerando um pouco o motor. E para te dar isto. Pedro estendeu a mão para o banco do passageiro e pegou num pesado envelope manila selado. Atirou-o para fora do carro. Aterrou no chão da garagem com um baque úmido perto dos meus pés. O que é isso? Perguntei, ao olhar para o envelope. Papéis do divórcio, disse Pedro, e uma ordem de restrição. Não tentes encontrá-la. Se te aproximares 150 metros dela, de mim ou dos meus pais, farei com que sejas preso. E considerando a pequena situação fiscal que a Ana mencionou, acho que não queres mais atenção da lei. Pedro agarrou a maçaneta da porta e bateu-a com um estrondo. O som ecoou como um tiro. Pedro, espera! Dei um passo à frente, o desespero apoderando-se de mim. Onde é que ela está? Diz-me apenas que ela está bem. Pedro não respondeu. Engatou a marcha atrás. Os pneus agarraram a entrada e o carro vintage disparou para a noite. Virou o volante, engatou a primeira e afastou-se a rugir pela Rua do Carvalho, as luzes traseiras vermelhas a desaparecerem no nevoeiro. Fiquei sozinho na garagem. O ar estava frio e úmido. O espaço onde o Porsche estivera estacionado durante 5 anos era agora um retângulo vazio de betão cinzento, manchado com algumas gotas de óleo. Olhei para o envelope manila. Jazia numa poça de água que escorrera do escape do carro. Não o apanhei imediatamente. Não conseguia. As minhas pernas finalmente cederam e afundei-me no chão frio de betão da garagem. Fiquei ali, um homem de 42 anos num fato de 3.000 euros, abraçando os joelhos como uma criança. O silêncio da casa tinha sido aterrorizante, mas o silêncio da garagem vazia era pior. Era o silêncio de um homem que acabara de perceber que as suas posses eram as únicas coisas que o tinham definido. E agora, até essas estavam a ser arrancadas. Olhei para o meu relógio, 3:05 da manhã. Os bancos não abriam por mais 6 horas. A empresa não abria por mais 5. Estava preso na noite mais longa da minha vida. Eventualmente saí da garagem. Tranquei a porta, um gesto inútil considerando que a fortaleza já tinha sido violada por dentro, e levei o envelope úmido para a cozinha. Não o abri. Atirei-o para a ilha de mármore ao lado do vaso partido. Precisava de uma bebida. Fui ao armário de bebidas na sala de estar.
Procurei a garrafa de Macallan 25, a minha posse mais valiosa, a garrafa que guardava para fechar contratos de milhões de euros. Tinha desaparecido. A prateleira não estava vazia, porém. No seu lugar estava uma garrafa de vodka barata de supermercado. Presa ao gargalo estava uma nota amarela adesiva. Cortes orçamentais. Soltei uma risada estrangulada e histérica. Ela tinha sido minuciosa. Meu Deus, ela tinha sido minuciosa. Peguei na vodka barata, desenrosquei a tampa e dei um gole longo direto da garrafa. Queimou como gasolina, fazendo-me lacrimejar. Mas a queimadura trouxe-me à realidade. Precisava de pensar. Precisava de avaliar os danos. Levei a garrafa para o meu escritório em casa. Este era o meu santuário. Painéis de madeira escura, cadeiras de couro e a minha configuração de 2 monitores, onde desenhava arranha-céus. Sentei-me na minha cadeira Herman Miller e liguei o computador. A luz azul dos ecrãs iluminou o meu rosto, lançando sombras profundas sob os meus olhos. As minhas mãos tremeram ao digitar a minha palavra passe. Acesso negado. João franziu o senho. Voltei a digitá-la. Arquiteto 2. Acesso negado. Um suor frio irrompeu no meu pescoço. Ana não sabia a minha palavra passe do computador. Eu mudava a todos os meses. Não havia maneira de ela me ter bloqueado da minha própria máquina local. A menos que... Olhei para a webcam montada no topo do monitor. A pequena luz verde estava acesa. Alguém estava a observar. Não, era pior. Percebi que estava a tentar entrar no meu perfil de trabalho. O computador estava ligado ao servidor da empresa. Se o meu acesso tivesse sido revogado ao nível do servidor, não conseguiria iniciar sessão. Desliguei o cabo Ethernet com uma mão trêmula. Reiniciei o computador em modo de segurança, ignorando o login da rede. O ambiente de trabalho apareceu. Imediatamente abri um navegador e conectei-me ao Wi-Fi. Tinha de verificar as contas bancárias. Fui ao portal do Millennium BCP. Digitei o meu nome de utilizador e palavra passe. Conta bloqueada devido à atividade suspeita. Por favor, contactar 800? Tentei a CGD. Mesma mensagem. Tentei o Activo Bank. Cartão cancelado. Bati com o punho na secretária, fazendo o teclado tremer. Maldição, ela não tinha apenas levado o dinheiro. Tinha sinalizado as contas. Ela deve ter acionado todos os alertas de fraude no sistema antes de partir. Ela tinha me congelado da minha própria vida. Lembrei-me do e-mail, aquele que ela disse que tinha enviado aos sócios. Abri o meu Gmail pessoal. A minha caixa de entrada estava geralmente cheia de spam e newsletters. Naquela noite, estava estranhamente silenciosa. Fui para a pasta Itens Enviados. Lá estava. Carimbada às 8h da manhã de ontem. Um envio programado. Ela tinha-o configurado para ser enviado enquanto eu estava no trabalho, inconsciente. Assunto: confissão formal e demissão. João Sterling para e-mail dos sócios. Whistleblower.gov do governo americano, ou seja, autoridades que investigam fraude. CC, e-mail da Ana. Senti que ia vomitar. O meu dedo pairou sobre o rato. Eu não queria abri-lo. Se eu não o abrisse, talvez não fosse real. Cliquei. A direção e a autoridade tributária e a aduaneira, AT. O meu nome é João Sterling. Escrevo para confessar formalmente um esquema sistemático de peculato que tenho vindo a operar através das contas do projeto Skyline nos últimos 36 meses. Anexada a este e-mail, encontrará uma pasta contendo cópias PDF das faturas alteradas da Omega Construction Supply, uma empresa de fachada que criei. 2. Registros de transferências bancárias mostrando o movimento de fundos da empresa para em minha conta offshore, nas Ilhas Caimão. 3. Gravações de áudio de mim mesmo a instruir o meu empreiteiro sobre como inflacionar os custos dos materiais para cobrir a diferença. Assumo total responsabilidade por estas ações. Estou a liquidar os ativos offshore imediatamente para iniciar a restituição à EIT.
Compreendo que isto encerra a minha carreira. Lamento profundamente a traição. Atenciosamente, João Sterling. Recostei-me na cadeira. A sala girava. Gravações de áudio, sussurrei. Cliquei no anexo rotulado prova de áudio. Projeto .mp3. A minha própria voz preencheu a sala, pequena e clara. Olha, basta aumentar a encomenda de betão em 15%. Ninguém verifica a cubicagem na base. Está enterrado no chão. Põe os 50 mil extras na conta Omega até sexta-feira. Lembrei-me daquela conversa. Eu tinha atido no meu carro, no Audi. Ana deve ter colocado um dispositivo de escuta no carro. Fiquei ali sentado por um longo tempo, o silêncio da sala a oprimir-me. Estava lá acabado. Não era apenas um divórcio. Não era apenas falência. Era prisão. Prisão federal. Os montantes de que ela falava, milhões, acarretavam sentenças mínimas obrigatórias. Olhei para o relógio. 4h45 da manhã. O sol começava a espreitar lá fora. Precisava de um aliado. Precisava de alguém do meu lado. Peguei no telemóvel. Hesitei. Depois disquei o número da Sofia. Eu sabia que era cedo, mas precisava de ouvir a sua voz. Precisava de saber que alguém ainda me queria. Precisava da fantasia, mesmo que a realidade estivesse a desmoronar-se. O telefone tocou 4 vezes. Alô? A voz dela estava sonolenta, pesada de sono. Sofia, respirei, agarrando o telemóvel com força. Sou eu, João. Houve um sussurro de lençóis. São 5 da manhã. O que se passa? Esqueceste-te de alguma coisa? Tudo está mal, disse a voz embargada. Ana, ela sabe. Ela foi embora, levou tudo. Houve uma pausa do outro lado. Ela sabe? Tipo, sobre nós? Sim, esvaziou a casa, roubou o dinheiro. Sofia, ela destruiu-me. Esperei pela simpatia. Esperei que ela dissesse, vem cá, vamos superar isto. Em vez disso, houve uma respiração ofegante. Espera, disse Sofia, a voz a mudar. Já não estava sonolenta. Estava afiada. Tu disseste que ela levou tudo? Sim, as contas, o dinheiro. João, disse Sofia lentamente. Eu tomei um duche depois de saíres. O quê? Eu tomei um duche, usei os brincos, os de diamante que me deste. Fechei os olhos, sabia o que estava a acontecer. Ficaram verdes, João, cuspiu Sofia. O metal deixou os meus lóbulos verdes. E os diamantes, o vapor fê-los embaciar. Diamantes verdadeiros não embaciam. Sofia, escuta. Eu tirei-os e olhei para a parte de trás. Interrompeu ela, a voz subindo de tom. Diz CZ estampado no pino, zircônia cúbica. Eu posso explicar, supliquei. Ana trocou-os. Ela trocou as caixas. Eu comprei-te os verdadeiros, juro. Tu compraste-me os verdadeiros? Sofia riu. Um som áspero e cruel. Ou deste os verdadeiros à tua esposa e deste-me os falsos? Seu bastardo barato. Não, Sofia, por favor, estou com problemas. Afirma a AT? A AT? A voz da Sofia ficou fria. João, se a AT está envolvida, não me ligues. Não me mandes mensagens. Eu sou estagiária, tenho uma carreira para pensar. Não vou ser cúmplice de seja que confusão for que tenhas feito. Sofia, eu amo-te. Tu amas-te a ti mesmo, ela retrucou. E nem sequer tens bom gosto em joias. Não me ligues mais. Clique. A linha ficou muda. Abaixei o telefone da minha orelha, olhei para o ecrã. O papel de parede era uma foto minha e da Sofia na cama, a rir. Olhei para ela até o ecrã ficar preto. Eu estava completamente sozinho. Comentário pessoal. Momento. Deixa-me respirar aqui um pouco. Tudo isto, esta sequência de eventos, o desmoronamento total da minha vida em poucas horas, é tão absurdo que quase seria engraçado se não fosse tão real e tão aterrorizante. Quer dizer, pensa bem,
Eu era um arquiteto de sucesso, vivia numa casa de revista, tinha amantes jovens. Parecia que tinha o mundo na palma da mão. Achava que era o grande jogador. Mas o que é que me tornou tão cego? A minha vaidade? A minha crença de que eu era inatingível? Olho para trás e pergunto-me como não vi os sinais, como achei que a Ana, a mulher que vivia comigo há 15 anos, era apenas um objeto decorativo, alguém que eu podia manipular. Achava-a aborrecida, sim, mas nunca a subestimei verdadeiramente, ou assim pensava. Ela estava lá, quieta, observando. E eu, o gênio da construção, não vi o alicerce a ser minado bem debaixo do meu nariz. Era como se eu estivesse a construir o meu império de cartas. E ela, calmamente, estava a apagar o chão em que eu o apoiava. Irônico, não é? A arrogância realmente cega as pessoas. Voltando à minha ruína, digamos assim. O sol finalmente surgiu no horizonte, lançando uma pálida luz de julgamento no escritório. As partículas de pó dançavam no ar, girando à minha volta. De repente, o meu telefone vibrou novamente. Saltei, a esperança a reacender-se no meu peito. Sofia a ligar de volta. Ana a mudar de ideias. Olhei para o identificador de chamadas. Não era um nome. Era um número que eu reconhecia. Era a linha direta para o sócio sênior da minha empresa, Marcos Esteves. E depois um segundo buzz. Uma notificação da minha aplicação de segurança. Movimento detetado. Varanda da frente de Vapeixe. Levantei-me e fui até a janela. Espreitei pelas persianas. Um sedã preto estava estacionado à beira do passeio. 2 homens em windbreakers, escuros, caminhavam pela entrada. Na parte de trás dos seus casacos, em letras amarelas ousadas, estava um único acrônimo, FBI. Olhei para a garrafa de vodka barata. Dei um último e longo trago. Não me dei ao trabalho de calçar os sapatos. Caminhei até a porta da frente, o mármore frio contra as minhas meias, para atender a campainha que estava prestes a tocar. A campainha não tocou. Não era esse tipo de visita. Em vez disso, houve uma batida forte e autoritária que fez vibrar o vidro fosco da porta da frente. 3 pancadas secas. Bum, bum, bum. Fiquei no corredor, as minhas meias agarradas ao mármore frio. Olhei para as minhas roupas. Ainda vestia as calças do meu fato, agora amarrotadas e manchadas de óleo da garagem, e a minha camisa social branca desabotoada na gola, os punhos soltos. Parecia um homem que tinha sido desmantelado. Abri a porta. O ar da manhã era fresco, carregando o cheiro a pinho úmido e as toalhas de roupa dos vizinhos. 2 homens estavam na varanda. Pareciam notavelmente comuns. Sem óculos de sol, sem armas em punho, apenas windbreakers, mal ajustados e olhos cansados. João Sterling? Perguntou o mais velho. Tinha um corte de cabelo grisalho e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Sim, disse, a minha voz parecendo pequena como a de uma criança e a confessar ter partido uma janela. Sou o agente especial Miranda, do FBI. Este é o agente Silva. Temos um mandado para a sua prisão por fraude eletrônica, evasão fiscal e conspiração para lavagem de dinheiro. Assenti. Não lutei. Não corri. A luta tinha me abandonado horas antes. Algures entre o cofre vazio e o sinal de linha ocupada do telefone da Sofia. Vire-se, por favor, disse o agente Silva suavemente. Virei-me. A sensação das algemas foi chocante. Eram pesadas, mais frias do que o ar, e o metal mordeu a pele delicada dos meus pulsos. O clique, clique, clique dos rachetes a apertar ecoou na fachada de pedra da minha casa. Posso buscar os meus sapatos? Perguntei, olhando para os meus pés descalços. Vamos buscá-los para o senhor na esquadra, disse Miranda. Vamos. Levaram-me pela entrada. A caminhada pareceu quilômetros. À minha esquerda,
A senhora Ribeiro, a viúva de 70 anos, que vivia no número 44, estava na sua varanda com o café da manhã. Usava um roupão floral. Ela sempre amara a Ana. Ana levava-lhe sopa quando ela tinha gripe. Ana ajudava a podar as suas hortênsias. A senhora Ribeiro cruzou o olhar comigo. Ela não parecia confusa. Não parecia assustada. Olhou para as algemas, depois para o meu rosto, e deu um gole lento no seu café. A sua expressão era de satisfação sombria. Ela sabia. De alguma forma, o mundo inteiro já sabia. Guiaram-me para a parte de trás do sedã. O assento era de plástico duro, moldado para fácil limpeza. Não havia maçanetas na parte de dentro. Enquanto o carro se afastava, virei a cabeça para olhar para minha casa uma última vez. O sol da manhã batia nas grandes janelas salientes, as janelas que eu tinha projetado para capturar a quantidade perfeita de luz natural. Era uma estrutura linda, uma obra-prima da arquitetura moderna. Mas, sem a Ana, era apenas uma pilha de madeira e vidro, e agora era uma cena de crime. A sala de interrogatório. A sala era menor que o meu walk-in closet. Cheirava a café velho e a limpa-chão industrial. Havia uma mesa de metal aparafusada ao chão e um espelho bidirecional que zumbia com um baixo ruído elétrico. Sentei-me na cadeira de metal, as minhas mãos algemadas a um anel de metal na mesa. Estava ali há 3 horas. Não dissera uma palavra. A porta abriu-se. O agente Miranda entrou carregando uma pasta grossa. Atirou-a para a mesa com um baque que me fez estremecer. "O senhor tem direito a um advogado", disse Miranda, sentando-se. "Sabe o procedimento. Quer esperar por um defensor público, porque os seus bens estão congelados, Sr. Sterling. O senhor não pode pagar um advogado particular agora." Eu quero falar", sussurrei. "Eu quero explicar." "Explicar o quê?" Miranda abriu a pasta, folheou páginas de extratos bancários, e-mails e fotos. "Explicar como a Omega Construction faturou a sua empresa por 300 toneladas de aço que nunca existiram? Ou explicar por que o endereço IP usado para transferir os fundos corresponde ao Wi-Fi de um apartamento de luxo no bairro Alto, alugado em nome de uma certa senhora Sofia Ramos?" Fechei os olhos. Ana não lhes tinha dado apenas a conta offshore. Ela tinha lhes dado a Sofia também. "A sua esposa", disse Miranda, a sua voz assumindo um tom de conversa, "é uma mulher organizada, João. Eu faço isto há 20 anos e nunca vi um pacote de denúncia tão completo. Ela categorizou as provas por trimestre fiscal. Até usou notas adesivas codificadas por cores. Miranda deslizou uma foto pela mesa. Era uma foto minha e da Sofia num restaurante em Coimbra, tirada há 6 meses. Estávamos de mãos dadas à mesa. "Ela contratou um detetive particular no ano passado", disse Miranda. Ela esperou. Deixou-o cavar o buraco cada vez mais fundo. Cada vez que roubava dinheiro para comprar um presente à sua amante, Ana registrava. Cada vez que falsificava uma fatura para cobrir uma viagem de fim de semana, Ana fazia uma cópia. Olhei para a foto. Eu parecia tão feliz nela, tão arrogante. Parecia um homem que pensava ser intocável. "Ela não queria apenas o divórcio, João", disse Miranda, inclinando-se. "Ela queria queimar o seu mundo, e o senhor entregou-lhe os fósforos." "Onde é que ela está?" perguntei, a voz a falhar. Ela está bem?" Miranda fechou a pasta. Olhou-me com uma mistura de pena e desgosto. "Ela está fora do mapa, Sr. Sterling. E, sinceramente, se eu fosse o senhor, não a estaria a procurar. Estaria preocupado com o facto de o procurador do Zuswawa estar a procurar uma sentença de 15 anos. 15 anos. As palavras pairaram no ar, pesadas e sufocantes. Olhei para o meu reflexo no espelho bidirecional. Eu parecia velho. Os cabelos grisalhos que eu costumava pintar estavam a aparecer nas raízes. As rugas ao redor dos meus olhos eram sulcos profundos. Eu já não era o arquiteto brilhante.
Eu era uma estatística. Sobre a Ana naquele dia do recibo. Penso agora no dia em que Ana encontrou o recibo dos brincos, o original, o da Sofia. Lembro-me da minha desculpa esfarrapada, da minha confiança no enredo que inventei, dos meus olhos de inocente. Eu nem sequer me lembrei de como a Ana se sentiu naquele momento. Tentei pensar em Ana enquanto eu descia as escadas, apressado, em busca da minha fuga perfeita. O que é que ela pensou? Ela não explodiu, não gritou. Essa não era a Ana. Ela deve ter olhado para aquele pedaço de papel, o preço, o tipo de pedra. E então, talvez, ela olhou para mim. A minha confiança, a minha performance tão perfeita. Como ela deve ter visto através de mim, como um lençol translúcido. Eu vi lágrimas nos seus olhos, pensei que eram lágrimas de gratidão por um presente antecipado. Mas e se fossem lágrimas de desilusão, de um reconhecimento doloroso? O que ela fez a seguir foi algo que eu só consigo imaginar agora, com a clareza cruel do arrependimento. Ela não me confrontou, ela começou a medir, a cortar. Não o meu cabelo, não a nossa aliança. Ela começou a cortar os laços da minha vida, um por um, com uma precisão cirúrgica que só anos de observação silenciosa podiam ensinar. E eu, na minha torre de marfim de arrogância, não senti nada. Não até agora. 3 meses depois, o estabelecimento prisional de Lisboa não se parecia em nada com os edifícios que eu projetava. Não havia luz natural. Não havia conceitos abertos. Era um pesadelo brutalista de betão, zumbido fluorescente e o cheiro de centenas de homens a viverem em espaços apertados. Um coquetel de suor, lixívia e desespero. Sentei-me na beira do meu beliche. O meu macacão laranja era 2 tamanhos maior. Eu tinha perdido 10 quilos. A comida era intragável, uma papa cinzenta que tinha gosto de sal e conservantes. Mas não era por isso que eu não estava a comer. Era a vergonha. Era um peso físico no meu estômago. Uma pedra que eu engolia todas as manhãs e não conseguia digerir. "Sterling, visita!" gritou um guarda, batendo um cacetete nas grades. Levantei-me lentamente. Arrastei-me até a porta da cela, apresentando os meus pulsos para as algemas através da abertura. Já estava acostumado à rotina. A humilhação tornara-se mundana. Fui conduzido por um longo corredor ecoante até as salas de visita. Sentei-me atrás de um grosso escudo de acrílico. Do outro lado estava um homem que eu tinha conhecido apenas 3 vezes. David Costa, o meu defensor público nomeado pelo tribunal. Costa era jovem, atarefado, e vestia um fato que parecia ter sido dormido. Ele não era o tubarão de alto poder que eu teria contratado na minha vida anterior. Ele era apenas um tipo a tentar despachar a sua carga de processos. "Bom dia, João", disse Costa, abrindo a sua pasta. Ele não sorriu. Não havia nada para sorrir. "Quais são as notícias, David?" perguntei. Peguei no auscultador preto do telefone. Estava gorduroso contra a minha orelha. "A Procuradoria não está a ceder no acordo de confissão", disse Costa, folheando papéis. "Eles têm tudo. As gravações de áudio foram o último prego no caixão. O júri vai ouvir a sua voz a dirigir a fraude. É indefensável." "Então qual é a oferta?" 8 anos, disse Costa. "Segurança mínima se tiver sorte. Mas com a quantidade de dinheiro envolvida, mais de 2 milhões, eles querem restituição. Estão a apreender tudo. A casa, os carros, o fundo de pensões." "A casa já se foi", murmurei. O banco tinha executado a hipoteca no mês passado. Eu tinha sabido disso por um guarda que o viu nas notícias. "Casa de escândalo à venda", dizia a manchete. "Há mais uma coisa", disse Costa. Tirou um envelope separado da sua pasta. Não era um documento legal. Era um grosso envelope de cor creme. O meu coração parou. Eu conhecia aquela papelaria. "Isto chegou ao meu escritório ontem", disse Costa.
dirigido a si, aos meus cuidados. É de um advogado em Zurique. Zurique? João franziu o senho. Abra. Costa deslizou o envelope pela abertura estreita na parte inferior do vidro. As minhas mãos tremeram ao pegá-lo. Rasguei o selo. Dentro havia uma única fotografia e uma nota dactilografada. A fotografia era da Ana. Ela estava sentada numa mesa de café. Ao fundo, montanhas cobertas de neve elevavam-se contra um céu azul intenso. Os Alpes suíços. Ela usava um casaco grosso e branco que eu nunca tinha visto. O cabelo estava cortado curto, um bob elegante que lhe emoldurava o rosto. Ela não usava a sua aliança de casamento. Ela estava a sorrir, não o sorriso educado e de lábios apertados que ela usara nos últimos 5 anos do nosso casamento. Este era um sorriso genuíno. Os seus olhos estavam enrugados nos cantos. Ela parecia 5 anos mais nova. Parecia livre. Virei a foto. No verso, na sua letra familiar, estava uma data de 2 semanas atrás. Desdobrei a nota. João, o meu advogado diz-me que estás a enfrentar 8 anos. Quando saíres, terás 50 anos. Uma idade difícil para recomeçar, mas não impossível. Quis que visses esta foto, não para ser cruel, mas para te mostrar o que me compraste. Vês, não dei a AT todo o dinheiro. A conta do projeto Omega tinha 2,4 milhões. Enviei 2 milhões a AT. Os 400 mil restantes eu guardei. Considera-o a minha taxa de consultoria por ter gerido os teus livros durante todos estes anos. Ou talvez considera-o o preço dos brincos que nunca me deste. Parei de ler. A minha respiração engasgou. Estou na Europa agora. Sempre quis viver perto das montanhas. Tu odiavas o frio. Lembras-te? Sempre quiseste o calor, a praia, as mulheres mais jovens. Espero que a Sofia te visite. Embora tenha ouvido que ela foi despedida da empresa no dia seguinte à tua prisão, também ouvi dizer que ela está a namorar um promotor de tecnologia de 25 anos em Cascais agora. A vida move-se rápido, não é? Não me procures. Já não sou Anna Sterling. Voltei ao meu nome de solteira. E depois mudei isso também. Adeus, João. Abaixei a carta. Uma risada borbulhou no meu peito. Uma coisa escura e áspera. Ela tinha me manipulado. Tinha manipulado o FBI. Tinha manipulado todos. Tinha guardado um pé de meia, o suficiente para começar uma nova vida. E ela tinha orquestrado tudo tão perfeitamente que ninguém jamais o procuraria. Ela era a arquiteta agora. Ela tinha desenhado a saída perfeita. João? Perguntou Costa, parecendo preocupado. Está tudo bem? Olhei para a foto da minha esposa uma última vez. A mulher que eu tinha ignorado. A mulher que eu tinha subestimado. A mulher que eu tinha traído porque pensei que ela era aborrecida. Ela era a pessoa mais inteligente que eu já tinha conhecido. Estou bem, disse a voz vazia. Estou apenas a perceber uma coisa. O quê? Que eu mereço isto, disse. Coloquei a foto virada para baixo na prateleira de metal. Eu mereço cada um desses 8 anos. Olhei para o advogado. Onde é que assino o acordo? Naquela noite, deitado no escuro, não dormi. Olhei para o teto de betão. Pensei no cheiro à baunilha do apartamento da Sofia e como agora me parecia nauseabundo na memória. Pensei nos brincos de diamante, provavelmente guardados num armário de provas da polícia em algum lugar, frios e inúteis. Eu passara minha vida a construir arranha-céus, obcecado pela altura, pela fachada, pela forma como pareciam ao mundo. Tinha negligenciado a fundação. E quando a fundação cedeu, a torre inteira não caiu apenas. Pulverizou-se. Virei-me no colchão fino, puxando o cobertor de lã áspero até o queixo. Pela primeira vez em 20 anos, João Sterling chorou. Não chorei pelo meu dinheiro. Não chorei pela minha liberdade. Chorei porque finalmente percebi que a nota de despedida na penteadeira não era uma tragédia. Era uma libertação. Para ela e para mim, era apenas a conta a chegar. 8 anos, 4 meses e 12 dias.
Essa foi a quantidade exata de tempo que o Estado português me tinha roubado. Quando saí dos portões da prisão numa terça-feira cinzenta de novembro, não havia ninguém à minha espera. Nenhum Audi com bancos aquecidos, nenhuma Sofia com um sorriso falso, apenas o frio úmido do noroeste da Península Ibérica e um bilhete de autocarro para um centro de reinserção em Almada. João tinha 50 anos agora, mas parecia ter 60. A linha do cabelo que recuava agora tinha desaparecido, deixando-me careca e exposto. A minha postura, antes ereta com a arrogância de um homem que comandava estaleiros, estava agora curvada, moldada por anos a dormir num beliche fino e a olhar para o chão para evitar problemas. Encontrei trabalho. Não foi em arquitetura. A minha licença fora permanentemente revogada e o meu nome era veneno na indústria. Consegui um emprego num armazém de madeira, empilhando a mesma madeira que eu costumava encomendar por tonelada. O salário era o mínimo. O trabalho era brutal para as minhas costas envelhecidas, mas era honesto. Pela primeira vez na minha vida, recebi um ordenado que não tinha uma mentira anexada. 6 meses após a minha libertação, num domingo, apanhei 3 autocarros diferentes para chegar ao norte de Lisboa. Não sabia por que eu fazia. Era uma forma de autoflagelação, talvez uma necessidade de ver o monumento do meu fracasso. Saí do autocarro na esquina da Rua do Carvalho. O bairro era exatamente como me lembrava, os relvados cuidados, o cheiro a fumo de lenha, o silêncio da riqueza. Senti-me um intruso na minha própria memória. Apertei o meu casaco barato de lona ao peito e comecei a andar. Parei em frente ao número 42. A casa tinha mudado. O acabamento preto moderno e austero que eu insistira em colocar desaparecera, pintado de um verde sage, acolhedor e convidativo. A paisagem de cascalho severa que eu tinha desenhado, chique minimalista, eu chamara-lhe, tinha sido desenterrada. No seu lugar estava um jardim, uma explosão caótica e bela de vida. Flores silvestres, rododendros e hortênsias derramavam-se sobre os muros de contenção. Era exuberante, era desorganizado, era vivo. Fiquei na calçada com as mãos nos bolsos, a olhar para a transformação. Posso ajudar? A voz de uma mulher assustou-me. Levantei o olhar. Uma jovem mãe, talvez de 30 anos, estava na varanda a segurar uma criança na anca. Olhou para mim com desconfiança. Eu não a podia culpar. Parecia um vagabundo. Eu costumava viver aqui, disse a voz rouca. Há muito tempo. A expressão da mulher suavizou-se ligeiramente. Oh, o senhor é o arquiteto, aquele que a construiu. Eu projetei a estrutura, corrigi suavemente. Eu não construí a casa. A mulher mudou o bebê para a outra anca. Bem, é uma estrutura bonita, bons alicerces, mas tivemos de mudar o jardim. A antiga proprietária deixou o solo em péssimo estado. Demasiado cascalho, poucos nutrientes. A antiga proprietária... Divaguei. Eu sabia que ela se referia a mim. Mas a senhora que nos vendeu a casa, continuou a jovem mãe, deixou-nos um caderno. Foi estranho, na verdade. Estava cheio de instruções sobre como arranjar o solo, como plantar as hortênsias para que recebessem o sol da manhã, mas não o calor da tarde. Ela até deixou uma nota a dizer: esta casa precisa de calor, não apenas de aquecimento. Senti um nó a formar-se na minha garganta. Mesmo na sua ausência, mesmo depois de ela ter desmantelado a minha vida, Ana tinha tentado consertar o solo. Ela tinha deixado instruções sobre como fazer as coisas crescerem onde eu só tinha colocado betão. Ela parecia uma senhora simpática, disse a mulher. Conheceu-a? Olhei para as hortênsias roxas vibrantes a balançar ao vento. Pensei nos brincos de diamante a aguardar num depósito de provas. Pensei nas velas de baunilha e nas mentiras. Pensei na mulher que silenciosamente, pacientemente, medira o meu valor e o considerara insuficiente. Não, sussurrei.
as lágrimas a picarem meus olhos pela primeira vez em anos. Eu não a conhecia. Vivi com ela durante 15 anos, mas nunca a conheci realmente. Inclinei a cabeça para a mulher. Aproveite a casa. Finalmente tenho um coração. Virei-me e afastei-me. Não olhei para trás. A chuva começou a cair, uma garoa fria e purificadora. Caminhei até a paragem de autocarro, sentei-me no banco molhado e esperei pelo autocarro número 42 para me levar de volta ao meu pequeno quarto alugado em Almada. Não tinha nada nos bolsos além de um passe de autocarro e alguns euros amarrotados. Eu era pobre. Eu estava sozinho. Mas, enquanto o autocarro se aproximava, percebi algo profundo. A ansiedade desapareceu. A necessidade constante de esconder o meu telefone, de verificar o espelho retrovisor, de me lembrar qual mentira tinha contado a quem. Tudo se foi. Entrei no autocarro e sentei-me à janela. Enquanto a cidade de Lisboa passava em desfoque, João Sterling finalmente dormiu. E hoje, não sei bem, às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto que perdi algo insubstituível e cometi erros que não têm perdão. Provavelmente ambas as coisas são verdadeiras. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas o que sobrou agora é meu. As escolhas, as consequências. E vocês? O que fariam no lugar da Ana? Teriam ido tão longe? Ou a vossa ideia de justiça é diferente? É complicado.